Boa noite, esse é o Brasil no Mundo. Eu sou Cristina Serra e, junto com meus colegas Jamil Chad e Ian Boixá, vou debater os acontecimentos que movimentaram o noticiário internacional e como eles impactam o Brasil. Boa noite, Jamil. Boa noite, Cristina. Boa noite, Ian. Boa noite a todos que nos assistem. Lá em São Paulo, boa noite, Ian Boixá. Boa noite, Cris. Boa noite, Jamil. E boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos começar com o anúncio do fechamento total do espaço aéreo da Venezuela, feito ontem, sábado, pelo presidente Donald Trump. Um novo elemento de tensão na América Latina. Na sequência, nós vamos receber um convidado muito especial, o professor Elias Jabbour, em conversa gravada na última sexta-feira, e com ele vamos debater outros dois polos de tensão no mundo. Bom, então a gente vai começar falando sobre Venezuela, Jamil, e o que ficou muito claro, né? Um ato de violação da soberania da Venezuela pelos Estados Unidos. O governo da Venezuela reagiu, dizendo que é um ato imoral de agressão. E poucas vezes a gente viu um ato de força dos Estados Unidos com relação a um país aqui na América Latina. Eu só consigo me lembrar de algo parecido em 1983, a invasão de Granada pelos Estados Unidos no governo Reagan. Em 89, também a invasão pelos Estados Unidos, governo George Bush pai, para derrubar o presidente, então Noriega, aliás, com o mesmo argumento que a gente vê agora com relação à Venezuela, que é o narcotráfico. Enfim, claro, eu estou dando dois exemplos de invasões. Isso não aconteceu ainda na Venezuela, mas o cenário todo de tensão, enfim, leva a crer que algo parecido pode acontecer. Então, eu queria a tua avaliação se é isso mesmo. Quer dizer, como é que a gente dimensiona esse ato de agressão dos Estados Unidos? Sem dúvida, Cris. Em primeiro lugar, essa maior mobilização militar dos Estados Unidos na região, no hemisfério, desde esses acontecimentos que você está citando. Então, sem dúvida nenhuma, é algo extraordinário. Extraordinário no sentido da importância e da dimensão. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é sim um ataque à soberania venezuelana, mas também é um ataque aos tratados internacionais de aviação civil. Porque, obviamente, você não tem o direito de fechar o espaço aéreo de um outro país. Você pode, eventualmente, no teu caso, por uma questão de defesa, etc., mas não o de outro país. Então, há uma violação, sem dúvida nenhuma, dos tratados internacionais. Eu ouvi, neste fim de semana, já muita gente, diplomatas, que dizem que isso poderia, sim, ser considerado como uma declaração de guerra, ou algo similar a uma declaração de guerra. E aí, no governo brasileiro, a percepção é de que talvez, dentre tantos cenários que podem acontecer, obviamente aqui a gente não pode prever exatamente o que pode acontecer, mas tudo indica que existe uma lógica. Qual é essa lógica? A de que os Estados Unidos criaram, basicamente, um argumento. O argumento, então, justifica um ataque e este ataque, então, tem um objetivo político e geopolítico. Qual era eu diria, o argumento no caso do Irã? Armas nucleares. Então, nós vimos um ataque às instalações que desenvolviam tecnologia nuclear e isso, basicamente, foi utilizado para enfraquecer o governo iraniano. Então, esse foi o argumento no Irã. Muita gente no governo brasileiro olha para essa situação na Venezuela com a mesma narrativa, mas não, claro, com a arma nuclear, porque, obviamente, não há nenhum indício de que a Venezuela esteja desenvolvendo armas nucleares. Qual é o argumento? Qual o argumento que poderia substituir a questão nuclear? O narcotráfico. Então, nós sabemos, por exemplo, pelos jornais americanos, que já foram repassados para a Casa Branca as localizações onde estariam, talvez, alguma base do narcotráfico na Venezuela. E aí, claro, vamos ter muita cautela, porque o Ian sabe muito melhor do que a gente, não é o centro da produção do narcotráfico na América Latina. Se você fosse atacar, talvez você teria que atacar outros países, inclusive alguns de presidentes aliados. Então aí é uma questão bastante complicada. Então nós estamos vendo, sem dúvida nenhuma, uma pressão inédita, eu diria, nos últimos 30 anos na América Latina.
Antes de passar para o Ian, Jamil, queria só acrescentar aqui a isso que você está trazendo, porque a gente já viu em várias outras situações os Estados Unidos apresentando argumentos baseados em evidências, entre aspas, que nunca se confirmam. Vamos lembrar das armas de destruição em massa no Iraque, que eles acusavam o Saddam Hussein de ter essas armas de destruição que nunca foram encontradas. Inclusive, Cris, com o Conselho de Segurança tendo talvez um dos dias mais, eu diria, vergonhosos da história da ONU, quando Colin Powell, naquela época, apresentou ao Conselho de Segurança um tubinho justamente com a prova ou com a evidência. E ele escreve nas memórias dele depois que aquele foi um dos dias mais difíceis da vida dele. Foi o jeito que ele escolheu para dizer eu estava mentindo ao mundo. Exatamente, Jamil. E eu estava lá nesse dia, inclusive, me lembro com clareza, e esse era o grande debate, né? Essas armas de destruição em massa de fato existem, qual é o alcance delas, a gente viu no que deu. Mas, enfim, Ian, diante desse cenário que a gente está discutindo aqui, né, de uma escalada de tensão inédita, uma pressão dos Estados Unidos inédita, qual é o cenário que a gente pode ver internamente? Isso pode levar a algum movimento interno que leve ao afastamento do Maduro, que em última instância é o que os Estados Unidos querem. Como é que você avalia esse cenário, as possibilidades de cenário que a gente pode ter na Venezuela? Cris, eu acho que sim, acho que é uma pressão inédita que a Venezuela está sofrendo. Primeiro, toda essa concentração de forças armadas muito poderosas, o maior porta-aviões do mundo está nas praias venezuelanas, quase, tem 15 mil homens lá agora. Eu, no entanto, não acredito que haverá uma invasão americana à Venezuela. Acho que o custo político disso para o Trump internamente é alto demais, haveria muitas perdas de soldados americanos. E os americanos estão cansados, como o próprio Trump defendeu, das guerras no exterior, né? Os fracassos no Iraque, fracassos no Afeganistão. O que parece estar acontecendo, Cris, é que ele está tentando colocar toda a força que ele tem, bélica inclusive, mas sem agir, para encontrar uma maneira do Maduro sair do poder. Agora, a grande dúvida é quem assumiria esse poder, né? Porque, pela lógica do Trump, a ideia é que a Maria Corina Machado, o Nobel da Paz, seria naturalmente a nova presidente venezuelana. O problema é que a Maria Corina ela não tem base de sustentação nem nas Forças Armadas, que hoje dominam o país, nem internamente na população. Ela venceu as eleições dessa vez, é verdade, mas o grosso do seu apoio está nas elites empobrecidas de Caracas, da Venezuela. Era fácil de ver, eu acompanhei as eleições lá em Caracas no ano passado, não havia um comício da Maria Corina que atraísse gente, se não fosse em 2 bairros nobres da capital venezuelana. No interior ela conseguia atrair alguma atenção, alguma movimentação, mas essa oposição venezuelana ela não é uma oposição forte o bastante para enfrentar as Forças Armadas e também não é uma oposição armada, né? Uma boa parte das pessoas que eram contra o Maduro durante todo esse período saíram do país. A gente esquece que, às vezes, que a Venezuela vive talvez uma das maiores crises de imigração da história recente, dos últimos 100 anos, entendeu? Mais de 20% da população venezuelana deixou o país. Então, é um cenário muito complexo, no qual eu acredito que o Trump está negociando com o Maduro e com parte das Forças Armadas, porque essas Forças Armadas, esses 6 mil generais e tantos capitães, eles sobrevivem, não é do salário, obviamente, eles sobrevivem dos negócios que as patentes deles permitam com que eles façam. Então, essa troca imediata de quem vai controlar o dinheiro é muito complexa. E a gente viu isso no Iraque, com a troca de um governo sunita que foi completamente desalojado do poder, substituído por um governo xiita que passou a adotar uma política de vingança
e que acabou dando como resultado a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, a NURSA e vários outros grupos, né? Então, eu acho que o grande risco que a gente tem na Venezuela nesse momento é, nessa transição de poder, o país entrar em colapso e a gente começar a ter uma guerra civil muito brutal aqui na nossa esquina, né? Jamil, então, mais difícil do que tirar o Maduro do poder é saber o que virá depois. Sem dúvida, Cris. Eu acho que o Ian tocou num ponto fundamental. Você até pode derrubar um governo. Agora, reconquistar ou conquistar a paz é uma outra história que nós vimos nesse século XXI, que elas podem durar 10, 15 anos. Então, realmente é algo extremamente complicado. Queria colocar 2 elementos só para completar o que o Ian falou. Em primeiro lugar, em relação às Forças Armadas. As Forças Armadas controlam a economia da Venezuela hoje. Maduro não é o chefe, eu diria, único, supremo. Ele é o resultado de forças políticas. Então, quando você derruba, eventualmente, você pode pensar em derrubar o presidente, a pergunta é o que você faz com aquela base? Para onde vai aquela base? Para onde vão os 6 mil generais? Quem vai controlar tantos setores da economia venezuelana? A gente fala do petróleo, mas os militares não estão apenas no petróleo. Eles estão em dezenas de setores da economia venezuelana. Então, é muito mais complicado do que você simplesmente achar que você substitui um personagem por outro e vida que segue. Não é exatamente assim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre a migração e sobre esse êxodo. É o maior número de refugiados e imigrantes depois de Síria e Afeganistão. A Ucrânia passou em um certo momento, depois houve uma volta, ou seja, é absolutamente gigantesco isso. E aí, a questão da composição da Maria Corina Machado é curiosa, porque, claro, muitos dos aliados dela estão em Madrid, né? Eles não estão nem mesmo na América Latina, eles estão em Madrid. Quem é que está na América Latina? Os venezuelanos mais pobres, aqueles que, obviamente, só podem sair cruzando a fronteira e, depois de cruzar a fronteira, não tem possibilidade alguma de sobreviver da sua renda, não estão trazendo as joias da família, não existem essas joias. Então é muito complicado, claro, o impacto humanitário que isso tudo pode ter. Claro. Ian, uma última pergunta, eu sei que você quer arrematar, mas uma última pergunta também é o seguinte: Nicolás Maduro pode contar com algum aliado numa tentativa de resistência? E que aliados seriam esses? E já te peço para arrematar esse nosso assunto para seguir para o próximo bloco. Os aliados retóricos que ele tem Cuba como um aliado retórico, pequenos países da América Central, a Rússia dizendo que vai dar suporte a ele, mas na verdade ele está absolutamente isolado, né? Não tem força militar no mundo hoje capaz de enfrentar o poder bélico americano num teatro de guerra como aquele ali, né? Se isso acontecesse de fato, a gente estaria iniciando uma guerra mundial, porque teria que vir uma outra potência para tentar dar algum suporte ao Maduro, né? Acho que ele está muito isolado mesmo. Eu só queria complementar sobre o que o Jamil estava falando, desse processo de troca de personagens que está no poder. Eu acho que o caso iraquiano, para mim, é um caso clássico nesse sentido. Em que se trocou 2 grupos, ainda que etnicamente ou religiosamente diferentes, mas que eram muito integrados, e houve uma guerra civil que se estendeu por quase 20 anos e simplesmente transformou o Oriente Médio numa região extremamente instável, muito mais instável do que era anteriormente. Então, esse segundo passo, esse segundo momento da transição é o mais perigoso e eu acho que pode causar mais danos, tanto internamente na Venezuela, como para a gente aqui no Brasil. Nós vamos fazer uma pausa rápida. No próximo bloco, voltamos com um convidado muito especial, o professor Elias Jabbour. Estamos de volta com Brasil no Mundo, diretamente dos estúdios da TV Brasil, no Rio de Janeiro.
E nós temos aqui o nosso convidado, o professor Elias Jabbour, professor de Economia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Um prazer te receber aqui, Elias. O prazer é honra minha, viu, Cristina? Um abraço, Jamil. Um abraço, Ian. Vamos começar, então, conversando, muito assunto essa semana, e começo por aquela situação nos Estados Unidos em que um afegão, morando legalmente nos Estados Unidos, atirou em 2 soldados, 2 integrantes da Guarda Nacional. Um, inclusive, morreu, o outro está gravemente ferido. E, claro, de que forma isso se desdobra, a consequência disso, e a gente viu, claro, os discursos do Donald Trump, do presidente norte-americano, depois disso, carregados de xenofobia, né? Qual é a consequência disso? Começo com você, Elias, né, desse reforço do discurso da xenofobia nos Estados Unidos. De forma direta, o que vai ocorrer, na minha opinião, é o seguinte. Primeiro, o que aconteceu é altamente funcional para a política de Trump de controle de imigração, ou seja, uma política antimigratória. Então, o que aconteceu foi um presente que entregaram para ele, para que ele possa apertar o torniquete contra a imigração, né? Mas acho que a questão é essa, né? Evidentemente, nós temos que entender as profundezas das contradições pelas quais os Estados Unidos estão se afundando ao longo das últimas décadas, mas também é o seguinte, eu não sei até que ponto, né? Tive aqui uma conversa com o Jamil antes sobre isso, até que ponto que o Trump não arma esse tipo de coisa também, sabe? Eu já estou no estágio da minha vida em que eu acredito em qualquer coisa, né? Diante do que acontece no mundo de hoje, né? Sabe? É funcional aos Estados Unidos, ao Trump isso, né? Mas até que ponto que parece que é combinado esse jogo, né? Sabe? Entendi. Jamil, você morou lá e sentiu esse discurso da xenofobia muito de perto. E o Trump também falou imediatamente após esse episódio, já falou que vai aumentar, tornar ainda a vida dos imigrantes nos Estados Unidos muito mais difícil e impedir a entrada de imigrantes de uma série de países. E usando termos como terceiro mundo, imigrantes do terceiro mundo que vêm para cá atrapalhar, desorganizar a vida dos Estados Unidos, né? E a civilização ocidental. Quer dizer, usando esses termos, né, que pareciam até superados, mas parece que não. Não estão superados, na verdade, eles estão sendo recuperados. E aí, o que eu vi, pelo menos, Cris, durante essa minha estadia nos Estados Unidos, foi já nos comícios de Donald Trump, uma espécie de excitação incrível nesses ginásios, nesses estádios, que esses comícios aconteciam, toda vez que ele anunciava com muito ódio que sim, iria deportar aquelas pessoas que estavam, de alguma forma, atrapalhando a vida da sociedade americana. Então, obviamente, isso aí é uma construção, a construção do ódio, a construção do ataque contra o imigrante. Sem dúvida nenhuma, para a família desses 2 soldados, esses 2 membros da Guarda Nacional, obviamente uma situação trágica, muita simpatia, no fundo, com qualquer um que sofra uma situação como essa, mas, insisto, tem uma construção, sem dúvida nenhuma, muito perigosa sendo feita a partir, obviamente, desse episódio. Queria só lembrar, e o Ian deve conhecer muito melhor do que eu essa história, muitos afegãos foram morar nos Estados Unidos depois da queda, basicamente, do governo pró-ocidental no Afeganistão. Por quê? Porque por anos eles colaboraram com os exércitos, os diferentes exércitos americanos que estiveram no Afeganistão. Manter aquelas pessoas no Afeganistão seria decretar pena de morte para aquelas pessoas. Quem são essas pessoas? Desde o cozinheiro da tropa até o tradutor, aqueles fixers e qualquer outro afegão que tenha trabalhado para o exército americano. Então, retirar essas pessoas de lá e levá-las aos Estados Unidos não é fazer um favor para aquelas pessoas, é basicamente salvar aquelas pessoas, claro, de um outro regime, de outro governo que esteja chegando. Então, quando Donald Trump diz, não vou deixar mais ninguém entrar ou vou expulsar esses afegãos, ele está se esquecendo que foram eles que possibilitaram por anos que o exército americano pudesse operar no Afeganistão. E exatamente isso, esse personagem, o afegão que atirou, ele tinha sido colaborador da CIA
no Afeganistão. E ele vai para os Estados Unidos naquele momento da retirada das tropas americanas, claro, quando cai o governo afegão pró-Ocidente, e tem aquela retirada atabalhoada dos americanos e dos afegãos que colaboraram, e ele vai. Em 2021, ele chega nos Estados Unidos. Isso torna, de fato, Ian, passando para você esse caso bastante intrigante, e lembrando que os republicanos aliados de Trump estão dizendo: ele chegou aqui no governo de Joe Biden, que não fez a checagem de quem era e tal. Só tem um detalhe: ele recebeu a condição, o status de asilado já no governo republicano de Donald Trump. Enfim, Ian, explica um pouco de toda essa situação bastante complexa a partir desse personagem afegão. Cris, essa história em Washington agora é um pequeno capítulo de uma tragédia em que os Estados Unidos são os atores principais naquela região do mundo. A gente precisa lembrar, antes de tudo, que o Talibã nasce através de uma operação da CIA que levou vários combatentes sauditas, principalmente, do Oriente Médio, para se juntar às milícias afegãs para lutar contra a União Soviética, que havia invadido o Afeganistão em 1979. Né? Desde 79 até 2021, o Afegão esteve em guerra, e o Jamil coloca muito bem que uma grande parte da população, principalmente a população urbana das grandes cidades, se aliou e apoiou os Estados Unidos durante todos esses 20 anos de ocupação americana. E não só no exército, porque Cabul funcionava com o apoio dessas pessoas que estavam apoiando aquele governo fantoche colocado pelos Estados Unidos. E quando houve a queda do governo afegão e a chegada do Talibã, como o Jamil disse de novo, foi uma sentença de morte para muita gente. E muita gente ficou para trás. E aqueles que foram para os Estados Unidos, e eu conheço alguns, eu estive no Afeganistão pelo menos 3 vezes, estive no início da invasão e estive no final da invasão americana, há um sentimento de frustração muito grande para quem está nos Estados Unidos agora, porque muitos deles deixaram família para trás, não conseguiram trazer todo mundo e vivem uma vida muito difícil. Imaginavam que seriam recompensados por trair, entre aspas, o seu povo em prol de um governo estrangeiro e estão sendo tratados como um imigrante legal, praticamente, né? O que o Trump falou depois desse incidente em Washington mostra um pouco isso. Eu acho que há uma indignação e uma frustração muito grande entre esses afegãos, e eles são muitos, viu? São milhares deles que estão vivendo nos Estados Unidos hoje. Estamos falando dessa situação complexa nos Estados Unidos, falando de Donald Trump. Vamos falar de uma outra situação também bastante complexa, que, enfim, se esperava talvez alguma evolução na semana que passou e a gente vê que permanece no impasse, que é a situação da guerra na Ucrânia, né? Enfim, o Trump propôs um acordo de paz, foi considerado um acordo de paz muito pró-Rússia. O Zelensky, evidentemente, não gostou, propôs um plano alternativo e as coisas estavam caminhando, havia um prazo, enfim, para que o Zelensky desse uma resposta essa semana, não deu. Ou seja, o impasse permanece. Professor Elias, como é que o senhor vê essa questão nesse momento? Esse impasse pode ser superado de alguma forma? De que forma? Né? Os europeus não participaram da elaboração desse plano, que foi basicamente elaborado entre Trump e Putin. Enfim, não se consegue sair desse impasse de uma guerra que já vai para 4 anos, com impactos geopolíticos, enfim, no mundo inteiro. O impasse ele vai ser superado ao longo do tempo, por quê? Porque a Rússia não para de avançar sobre territórios ucranianos, ou seja, a guerra está sendo ultra funcional para a Rússia no momento. Ou seja, o exército ucraniano já está colapsado, não é? O Zelensky, ele preside um país que já deixou de existir praticamente, enquanto instituição, não é? E o único ponto de apoio dele é a Europa, né? E a Europa, já está claro que a Europa não tem condições de enfrentar a Rússia, né? E os Estados Unidos. Então ele está completamente isolado nesse momento, o Zelensky. Ele não tem o que fazer nesse momento. Então acho que quanto mais se arrasta a guerra, melhor para a Rússia, porque a Rússia continua avançando. E tem uma outra questão aqui que pouca gente comenta, né? O Trump não quer o fim da guerra porque ele é a favor da paz, porque ele é um amante... Não é isso.
A questão que envolve a Ucrânia para os Estados Unidos é o quê? Terras raras, né? E o problema é que a guerra da Ucrânia é um fator inflacionário para os Estados Unidos, né? Então, essa política do Trump de tarifar o mundo inteiro gera inflação e tem as inflações externas às tarifas, que é a inflação provocada pela guerra da Ucrânia, né? Então, esse impasse, por exemplo, ele vai ser resolvido ao longo do tempo, por quê? Porque interessa para a Rússia, né? No campo de batalha ou fora do campo de batalha, e interessa diretamente aos Estados Unidos, né? Então, não tem por que se alongar muito esse impasse, não tem saída para os Zelensky, ele já não governa mais a Ucrânia. A Ucrânia, infelizmente, né, ela não existe mais enquanto uma entidade soberana capaz de ser senhora do seu destino, né? E aqui eu gosto de lembrar, Jamil e Ian, que uma semana após a invasão russa, iniciou-se um processo de negociação entre a Rússia e a Ucrânia, né, que foi vetado pelo primeiro-ministro inglês da época, acho que James Cameron, se não me engano. Boris Johnson. Boris Johnson. Boris Johnson esteve em Kiev, eu estava lá, inclusive, e houve uma tentativa de um acordo de paz, os 2 encontros na Bielorrússia, e Boris Johnson foi lá e disse, olha, não é para parar a guerra. E 2 meses depois, o principal negociador ucraniano foi assassinado pelo serviço secreto ucraniano em Kiev. Então, as pressões externas e internas para que não houvesse um acordo de paz naquele momento foram gigantescas, né? E eu concordo com Elias, a Ucrânia, o Zelensky já não tem poder algum. Não cabe ao Zelensky aceitar ou não essa proposta. Cabe o temor dele, são os grupos de extrema-direita, como o Batalhão Azov, que de fato hoje comandam a Ucrânia. Tudo está sob controle deles. Tem um Estado paralelo ali. E esse pessoal não quer o fim da guerra porque acha que perdeu muita gente já, lutou muito para entregar a Ucrânia pior do que estava antes da invasão. Então, tem uma situação interna muito, muito complicada. Hoje, o principal assessor do Zelensky, o braço direito dele, foi demitido por conta de mais um escândalo de corrupção lá na Ucrânia. Ele era o principal negociador com os Estados Unidos. Então, acho que tudo isso indica, inclusive a vinda desse escândalo, mostrando, talvez os Estados Unidos ou as forças mostrando para os Zelensky, olha, você já não manda mais em nada aqui, entende? A Ucrânia vive, de fato, uma situação muito complicada, perdendo muito terreno. Essas últimas 2 semanas perdeu muitas áreas estratégicas, como Kupiansk, Pokrovsk e outras regiões, inclusive em Zaporídia, avançando em direção à cidade de Zaporídia. E o mais importante, a Ucrânia não tem gente para lutar. Ninguém mais quer lutar na Ucrânia. A Ucrânia está importando colombianos e brasileiros para lutar. Tem centenas de brasileiros que estão na Ucrânia nesse momento. Tem uma campanha ativa do governo ucraniano para levar brasileiros para lá, prometendo salários de até $4.000, e eles estão morrendo às dezenas. Quase toda semana um pai de um soldado me procura tentando entender qual o processo para conseguir trazer o corpo de volta. E é muito difícil trazer esse corpo de volta. Os ucranianos desistiram, eles não querem mais estar no fronte, entende? É uma situação muito delicada e eu acho que não há impasse, como o Elias falou, entendeu? A Rússia não vai ceder jamais à ideia de que vai conquistar esses territórios, porque ela vai conquistar na mesa de negociação ou ela vai conquistar no fronte de batalha, que é o que está acontecendo nesse momento. Eu quero voltar a essa questão a questão dos territórios que a Ucrânia está perdendo, mas antes eu quero perguntar uma coisa para o Jamil. Por tudo isso que a gente está falando aqui, quer dizer, o Zelensky vai chegar um momento em que ele vai ter que se render, é isso? É a rendição que o espera? Ou ele tem, com apoio dos europeus, ainda alguma possibilidade de esticar a corda, um pouco mais? Talvez prolongar, mas os europeus tampouco estão em condições hoje para sair ao resgate da Ucrânia. Não é do Zelensky, é da Ucrânia mesmo. Então, sim, ele teve recentemente com Macron, inclusive assinando contratos, etc. Os alemães insinuam que poderiam voltar a ajudar de uma forma, mas ninguém acredita realmente que exista uma saída europeia para essa crise, né? Então, a Europa hoje não quer abrir um fronte de disputa, não uma guerra, mas uma disputa com os americanos. A Europa não está em condição de sozinha recuperar o território ucraniano de forma alguma, e a Europa sabe, absolutamente sabe, dessa condição que o Ian e o Elias colocaram, que é justamente o avanço concreto da Rússia.
A Europa, e aí não é pela questão ucraniana, Cris, a Europa vive uma crise de identidade profunda. Ela é uma crise econômica, ela é uma crise social, ela é uma crise política, ela é uma crise de quem somos nós no mundo, né? Porque já nós não estamos falando mais de um continente que dá as cartas, e ao mesmo tempo ela começa a se dar conta que acordos de paz que envolvem o território europeu não passam mais por consultas por ela mesma. Então é realmente um impacto gigantesco para os europeus. Agora, pode ser estendido um pouco mais? Como eu lhes disse, talvez sim, mas você sabe que em algum momento os russos vão ocupar essas áreas. E aí a pergunta que todos, pelo menos, fazem na Europa. Até quando nós vamos, inclusive, acolher os refugiados ucranianos? Porque isso também custa caro. Isso também custa caro para quem? Para os partidos de extrema-direita que querem chegar ao poder. E aí isso envolve eleições domésticas, inclusive na Dinamarca, na Holanda, na França, na Alemanha. Esse debate começa a ser um debate doméstico, eleitoral de cada um dos países. Situação muito, muito complicada para os Zelensky. Com um custo humano gigantesco. E aí eu quero voltar para o Ian. Ian, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, eu queria que você aprofundasse aqui um pouco com a gente a participação de brasileiros na guerra da Ucrânia e a questão territorial, né? Os territórios que a Ucrânia, ao que tudo indica, vai perder, que a Rússia vai anexar, enfim, que passarão a ser considerados que já são, na prática, né, já estão sob o domínio russo, né, e que ao final dessa guerra, ao que tudo indica, enfim, se as coisas acontecerem como a gente está aqui analisando, passariam definitivamente ao controle russo. Cris, os brasileiros têm ido lutar na Ucrânia desde o começo, mas com perfis diferentes. No começo você tinha muito aquele cara de extrema-direita que acreditava que havia uma guerra entre o comunismo e o capitalismo, e ele foi para lá tentar salvar o capitalismo, de certa forma. E eles deixaram o país muito rapidamente, porque perceberam que guerra de verdade é bem diferente de uma guerra de videogame. Esse pessoal praticamente todo foi embora, alguns ficaram, mas poucos. A partir de 2023, 2024, a Ucrânia iniciou uma campanha muito ativa para convocar colombianos, principalmente ex-FARC e ex-paramilitares que lutaram na Guerra Civil Colombiana, e levaram muitos colombianos e seguem levando muitos colombianos porque eles tinham experiência militar e prometiam salários bem mais altos. Mas o número de colombianos que morreram nesses 2 anos foi muito alto e a oferta de colombianos foi diminuindo. A partir de fevereiro desse ano, a Ucrânia iniciou uma campanha bastante profissional para atrair brasileiros, com posts nas redes sociais, brasileiros mostrando que a vida na guerra é muito excitante, brasileiros casando com ucranianas. Eles traduziram as páginas de recrutamento para o português e iniciaram aqui dentro do Brasil e fora também grupos de recrutadores. Alguns até fazem treinamento aqui dentro do Brasil antes de ir para lá, né? A promessa principal, e o perfil mudou por conta disso, é dinheiro. Eles prometem ganhar oferecer até $4.000 por mês para quem lutar na linha de frente, onde a taxa de mortalidade é muito alta, e prometem um seguro de vida de R$1,5 milhão. O problema disso tudo é que pouca gente está conseguindo receber esse dinheiro, porque como a Rússia está avançando e esse pessoal está morrendo na linha de frente, a recuperação dos corpos é quase impossível. Então, oficialmente, a gente tem um número de brasileiros mortos que não é muito grande, e você tem um grande número de desaparecidos, porque a Ucrânia só considera uma pessoa morta se você tiver o corpo. Então, muitas famílias brasileiras, inclusive, estão se unindo, tentando criar uma associação para encontrar maneiras legais de fazer o reconhecimento da morte dessas pessoas, né? Essa é uma situação muito dramática pela qual os colombianos passaram e agora os brasileiros estão passando também. Sobre os territórios, eu acho que é importante lembrar que essa guerra ela é principalmente sobre a Crimeia. Era a Crimeia que o Putin temia muito perder quando houve o avanço, quando houve o golpe em 2014, com a queda do Yanukovych, e o avanço da OTAN em direção à Rússia. Havia um temor muito grande
de perder a Crimeia. A primeira coisa que ele fez foi ocupar a Crimeia, e depois, na invasão, a ideia central era construir um corredor por terra para chegar à Crimeia, passando por as províncias de Donetsk e Kherson. O que ele quer agora é fazer uma espécie de uma buffer zone, entendeu? Ampliar essa fronteira. E para isso ele precisa dominar totalmente Donetsk e Lugansk, que são o extremo leste da Ucrânia, chamado Donbass, e Zaporídia também, porque Zaporídia dá acesso ao sul da Ucrânia e daria acesso mais fácil à Crimeia. A minha opinião, e a opinião de muita gente que estuda, é de que a Ucrânia vai se separar em 3 países. Essa porção toda dominada pela Rússia vai ficar com a Rússia e vai ser incorporada à Rússia. O centro da Ucrânia, onde está Kiev, vai ser um lugar relativamente, entre aspas, independente, mas com uma influência muito forte da Rússia nas próximas eleições. E a Galícia, que é o oeste da Ucrânia, de onde nasce todos esses grupos de extrema-direita, como Azov, Centúria, provavelmente vai se separar e tentar entrar na União Europeia. Claro, isso é tudo quase uma premonição, né? Mas eu acho que o mais certo que a gente vai ter agora, quando se chegar a esse acordo, é uma espécie de uma guerra civil, provavelmente, principalmente nessa área central, porque esses grupos de extrema-direita não vão parar de lutar. Eles não vão se recolher e são eles que têm mais armas, mais força e mais influência no governo. Ou seja, mais fragmentação, instabilidade e tensão, ou seja, um barril de pólvora naquela região. A gente vai fazer uma pausa rápida e no próximo bloco voltamos com o Brasil no Mundo. O Brasil no Mundo está de volta, hoje contando com a presença do professor Elias Jabbour e Jamil Chad aqui no estúdio. A gente queria falar agora sobre as tensões na Ásia, professor. O Japão, que está agora com uma nova primeira-ministra, falou que pretende instalar mísseis numa base militar que tem numa ilha muito próxima a Taiwan. Evidentemente, a China não gostou nada disso, disse que isso pode ter um custo doloroso. A Rússia também se manifestou em apoio à China. Então, nós estamos vendo ali um ambiente de crescente tensão. E aí a gente queria entender para onde isso pode, como é que isso pode se desdobrar, que direção isso pode tomar. Eu acho que primeiro a gente tem que limpar o terreno dessa discussão. 95% dos países do mundo reconhecem a política de uma só China com a capital em Pequim. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes na imprensa convencional passa essa imagem de que Taiwan é um país independente, de que a China quer invadir Taiwan. Não é verdade. Taiwan é parte da China, reconhecido pela comunidade internacional. Da mesma forma que o Japão, ele é um país ocupado pelos Estados Unidos, né, com governos que desde 1945 são mais ou menos subservientes aos Estados Unidos, sendo que essa atual primeira-ministra é a chefe de governo mais subserviente aos Estados Unidos. Então, acho que é bom colocar isso de forma muito clara. O segundo ponto, não resiste muito esse tipo de política, por quê? Porque tanto o Japão quanto o Taiwan têm no mercado da China a maior parcela dos seus produtos exportados, ou seja, o Japão depende muito da China. Assim como o Taiwan também depende muito, a província de Taiwan depende muito da China. Então, fica esse vai e não vai durante 1, 2 anos, mas a economia acaba se impondo perante a política, ou seja, o Japão não tem como manter isso durante muito tempo, porque o Japão depende muito do mercado chinês para os seus produtos atualmente, né? Então, eu não acredito que vai muito longe isso, acho que é uma pura provocação, mas na hora H, a economia acaba se pondo na política, né? A China, inclusive, recomendou que os chineses não viajem ao Japão e houve um cancelamento em massa de pacotes turísticos, de voos, reservas em hotéis e tudo mais. Quer dizer, isso que o senhor está falando. A economia fala mais alto, né? Não, se a China impor, por exemplo, se a China fizer com o Japão, o que fizeram com a Austrália um tempo atrás, que a Austrália começou a falar da vacina chinesa, da doença chinesa, do vírus chinês, e a China deixou de comprar ferro e carne da Austrália, né? Se a China faz o mesmo com o Japão, até porque a China hoje tem suas próprias redes internas de fornecedores, né? O Japão pode passar por já é um país que não cresce há muito tempo, pode aumentar ainda mais pode prolongar ainda mais a sua recessão, vamos dizer assim, a sua estagnação.
Então, o Japão tem muito mais a perder do que a China nessa história. E é o que eu tenho dito sempre, ultimamente. A China, nesse jogo geopolítico internacional, ela joga parada, né? Ela não precisa se movimentar. Por quê? Porque ela tem indústria, tem banco, tem arma nuclear, tem dinheiro, ou seja, e hoje é o maior parceiro comercial de mais de 160 países do mundo. Então, a China joga parada. Enquanto o resto do mundo vai se movimentando, é tarifa, é ameaça militar do Japão, a China joga parada, né? Acho que essa é uma das características do tempo presente, né? Entendi. Jamil, o presidente chinês, Xi Jinping, ligou para o Trump para falar sobre essa tensão ali localizada. E você, há pouco, falou uma coisa interessante, né? A gente vendo hoje as superpotências decidindo destinos de países, suas zonas de influência, enquanto outros países, que até há pouco poderiam ter peso e influência nessas decisões, não tem mais. Você estava dando o exemplo da Europa, no caso da Ucrânia. Isso serve para essa situação na China? Porque nós estamos vendo China, Rússia e Trump, Estados Unidos, conversando sobre essa questão que envolve Taiwan. Então, isso o jogo político, a geopolítica daqui para frente vai ser essa? Nós voltamos ao tempo em que as superpotências decidem tudo? Cris, tudo indica que sim. Tudo indica que nós estamos vendo, sim, um desmoronamento das instituições internacionais. Não há nada que exatamente possa substituir, porque não há acordo. E o que tende a ser o caso, o cenário, é sim das superpotências dando as cartas. Agora, nesse período que eu passei nos Estados Unidos, foi extremamente interessante ouvir uma fala do Marco Rubio, que ele disse o seguinte, que daqui a várias décadas, quando nós contarmos a história de 2020, 2025, 2030, Putin, e as palavras dele não são minhas, Putin será apenas um detalhe da história. A história, de fato, será contada entre Estados Unidos e China. Ele colocando, nas palavras, claro, de um governo que tem muito interesse, etc., na região, mas é ele mesmo dizendo que são as duas grandes potências que vão definir, inclusive, os destinos de países que nós acreditávamos que eram potências médias ou grandes, como o Japão. E aí, de repente, não. Você entende que, obviamente, para esses dois atores, eles estão, sim, dando as cartas de como funcionaria, basicamente, as suas zonas de influência. No caso do Japão, tem uma situação, o professor colocou muito bem, o fato de que há décadas é um país que, sim, segue uma influência americana claríssima. No comércio, por exemplo, a questão do arroz, por exemplo, é uma produção muito importante agrícola japonesa e que depende 100% da relação comercial com os Estados Unidos. Mas vai além. O governo americano quer o Japão, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, expandido, né? Numa eventual reforma do Conselho de Segurança da ONU, poderemos, então, ter um candidato japonês, ou, no caso do Japão, um candidato do próprio governo americano. E aí esbarra onde essa reforma? Na China, que não quer nem ouvir falar do Japão dentro da sua zona de influência, ou seja, um aliado americano, fazer parte do Conselho de Segurança. Tudo isso está sendo jogado, esse jogo está sendo jogado neste momento. Ian, você acha que a gente pode ver aí uma escalada armamentista nessa região do Oriente, enfim, na Ásia? Você já cobriu tantas guerras e acompanha todos esses cenários onde tem essa tensão. E, aliás, quero até lembrar, o Papa Leão XIV falou, reverberando, inclusive, uma frase do Papa Francisco. Ele disse: parece que a terceira guerra está acontecendo aos poucos, né? Ele usou até uma expressão que eu não me recordo exatamente, mas o sentido era esse, que a gente está vendo a terceira guerra sendo preparada aos poucos. Você concorda com essa visão? Enfim, você acha que é isso que a gente está vendo? Essa escalada de tensões em vários lugares do mundo poderia levar a isso? Olha, Cris, eu não sei se há uma terceira guerra mundial clássica no estilo que a gente viu a primeira e a segunda, mas com certeza a gente está caminhando para um momento de conflitos, né? E eu acho que a retomada de Taiwan pela China não se trata de se isso vai acontecer, é quando isso vai acontecer. A gente vê a China avançando muito economicamente, industrialmente, mas a China também está se transformando uma grande potência militar. No ano passado,
a China gastou 300 bilhões de dólares em equipamentos militares. Tem 3 porta-aviões, está construindo aviões de 4ª e 5ª geração, tem 500 ogivas nucleares e para 10 anos pretende ter 1.500 ogivas nucleares. E o plano chinês é que até 2027 eles tenham a força necessária para invadir Taiwan e manter Taiwan. Obviamente pensando não nas forças de Taiwan, mas nas forças americanas e nos aliados americanos. Muita gente projeta essa invasão para 2030, 2032, mas sem dúvida a China está se preparando para um confronto e ela vai retomar Taiwan. Eu acho que isso é indiscutível e impensável. O professor talvez tenha uma visão mais aprofundada disso do que eu, que não conheço tanto a China, mas tudo indica que eles estão se preparando para um confronto na sua área de influência. Professor, eu queria exatamente aprofundar isso. O senhor conhece muito bem a China, morou lá, já viajou várias vezes em momentos distintos, né, e pôde acompanhar essa evolução como potência econômica que a China é. O senhor acredita mesmo nisso? Então, ela pode partir para uma reconquista de Taiwan nesse prazo, mais ou menos, nesse horizonte aí que o Ian mencionou? Eu acho que não. O Ian está correto em dizer que a China se prepara militarmente para uma reocupação de Taiwan, nisso ele está correto, mas eu acredito que dentro de Taiwan e dentro da China não existe interesse, vamos dizer assim, num conflito desse. O que interessa para o governo chinês é a manutenção do atual status quo. Pode ter bandeira própria, pode ter o seu parlamento, pode ter sua moeda própria, só não declara independência. Então, para os chineses, se manter esse status quo por 200 anos está ótimo, né? Porque eles gostam de postergar para o século seguinte as soluções de questões que são difíceis de resolver hoje, né? Então, eu acredito que a luta que o governo chinês hoje trava com o governo de Taiwan é o seguinte: olha, vamos manter o status quo, manter essa bandeira aí, fala que vocês existem, mas olha, não declara independência. Manter o status quo hoje é um grande ganho para a China, né? Agora, depende, aí o Jamil pode falar melhor do que eu disso, o como influente os Estados Unidos é sobre Taiwan a ponto de forçar Taiwan a declarar a independência. Eu acho que não tem força para isso, mas é um caso, entendeu? Mas eu não acredito que vai haver um confronto militar assim tão cedo, a não ser que haja uma loucura completa, uma distopia em Taiwan que permita isso, né? É como o senhor disse, né? A China joga parada, quer dizer, não é interesse dela escalar essa tensão, não, é isso? Nenhum, tem nenhum interesse. O interesse da China é manter o atual status quo. Taiwan vai para as Olimpíadas, tem a sua bandeira, tem a sua força armada, só não declara independência, que está tudo ótimo. Acho que esse é um acordo tácito entre o continente e a ilha. Agora eu passo para o Jamil a pergunta que você deixou no ar. Se os Estados Unidos, né, teriam condições de influenciar Taiwan, enfim, de uma maneira tão intensa, a ponto de Taiwan se aventurar. Pelo que a gente entende, seria uma aventura Taiwan declarar independência. Mas, enfim, como a gente vive num mundo hoje, de uma certa forma, distópico, e você, no programa anterior, falou que Trump joga com a incerteza o tempo todo, que isso é uma estratégia dele, será que a gente poderia, enfim, até onde vai? Na verdade, a pergunta é, até onde iria a influência dos Estados Unidos sobre Taiwan para provocar uma zona de atrito ou até de conflito naquela região? Olha, eu acho que o governo americano instrumentaliza Taiwan. Não há um interesse por Taiwan, ou pela independência de Taiwan, ou pela soberania de Taiwan. É uma instrumentalização. Sempre que eu me ver acuado ou com algum problema em algum local nessa disputa entre superpotências, eu vou usar a carta de Taiwan para dizer, olha, que eu eventualmente apoio aquela nossa ilha formosa ali na beira ali do continente. Então, há uma espécie de utilização. Agora, voltando, inclusive, fazendo uma ligação com Ucrânia, com Rússia, com Estados Unidos, tudo indica que essas 3 potências, Estados Unidos, Rússia e China, estão, sim, montando alguma espécie de, eu diria, pacto. Você não toca aqui e eu não toco lá. Né? Eu não me envolvo eventualmente na Venezuela, nem no Canal do Panamá, e vocês não se envolvem aqui no Mar da China.
e ali na Ucrânia ninguém se envolve. Enfim, parece que existe algum tipo de acordo, eu diria, menos do que declarado, né? Um acordo tácito, basicamente, neste momento. Mas insisto, e aí você tem toda a razão, Cris, a incerteza. Sim, a incerteza é o jogo que está sendo jogado. E aí, se em algum local o governo americano se sentir ameaçado, ele pode voltar e buscar a carta Taiwan para, Exatamente, mais uma vez, ameaçar a China. Bom, e assim a gente encerra o nosso debate. Eu quero agradecer imensamente a presença do Jamil Chad aqui no estúdio, agradecer também a presença do professor Elias Jabbour aqui com a gente e, claro, ao Ian Boechat em São Paulo. E esse foi o Brasil no Mundo, com o que de mais importante aconteceu no mundo nesta semana e como isso impacta o Brasil. Obrigada também aos nossos espectadores. Domingo que vem, o Brasil no Mundo está de volta, sempre às 7h30 da noite, na TV Brasil. E lembrando, você também pode nos acompanhar no TV Brasil Play ou no canal da TV Brasil no YouTube. Boa noite.